Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos novamente ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que cada um de vocês estejam bem e estejam tendo uma excelente semana. Meus amados, na reunião deste fim de semana, 12 a 18 de fevereiro, nós vamos estar estudando o artigo 51 da revista Sentinela. E neste vídeo, vamos fazer uma breve preparação e análise de algumas respostas práticas para comentar nesse estudo. Aproveitamos, gostaríamos de estender a todos vocês a oportunidade de se inscrever no nosso canal, se não for inscrito, deixar um gostei, fazer um comentário, ativar o sininho e se tornar um novo membro do canal. Essa opção, além de nos ajudar com a produção desse vídeo e também ajudar o canal a crescer cada vez mais, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas que precisam também dessa ajuda. Fiquem à vontade. Então, o tema do estudo 51 é Tenha esperança, você não vai se decepcionar. Com base em Romanos, capítulo 5, versículo 5, que diz: A esperança não leva à decepção. O que vamos ver? Neste estudo, vamos ver qual é a nossa esperança para o futuro e por que podemos ter certeza que ela vai se tornar realidade. O que Paulo escreveu em Romanos capítulo 5 vai nos ajudar a entender como a esperança que temos agora é diferente da esperança que tínhamos quando aprendemos a verdade. Pergunta do parágrafo 1. Por que Abraão podia ter certeza que teria um filho? Resposta: porque ele tinha esperança. A Bíblia diz: baseando-se na esperança, Abraão teve fé em que se tornaria pai de muitas nações, de acordo com o que havia sido dito. Parágrafo 2. Por que Abraão tinha certeza que a promessa de Jeová se cumpriria? Abraão conhecia Jeová muito bem. Por isso, ele estava plenamente convencido de que aquilo que Deus havia prometido também era capaz de fazer. Além disso, a fé e a esperança de Abraão estavam bastante relacionadas. Pergunta do parágrafo 3. O que Paulo disse sobre a esperança? Resposta: Paulo explica por que podemos ter certeza que a esperança não leva à decepção. Ele também nos ajuda a entender como a nossa esperança pode ficar mais forte. O primeiro subtítulo do estudo: Nossa maravilhosa esperança. Parágrafo 4. O que é considerado em Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2? Resposta: Então vimos aqui que Paulo escreveu essas palavras para a congregação em Roma. Os irmãos de lá aprenderam a verdade sobre Jeová e Jesus, desenvolveram fé e se tornaram cristãos. Assim, Deus os declarou justos em resultado da fé e os ungiu com o Espírito Santo. Eles podiam esperar receber uma recompensa maravilhosa e tinham a certeza que isso ia realmente acontecer. Agora, o parágrafo 5. Que esperança os ungidos têm? Resposta: a esperança dos que são ungidos é a ressurreição para a vida eterna no céu, onde reinarão com Cristo. Agora o parágrafo 6. O que um irmão ungido disse sobre a sua esperança? O irmão Frederick Franz abriu seu coração e disse: Nossa esperança é garantida e se cumprirá plenamente para com cada um dos 144 mil membros do pequeno rebanho a um grau além do que sequer imaginamos. Não perdemos o senso de valor dessa esperança. Quanto mais temos de esperar por ela, mais nós a apreciamos. É algo que vale a pena aguardar, nem que seja por 1 milhão de anos. Eu prezo a nossa esperança mais do que nunca. Parágrafos 7 e 8, uma só pergunta. Que esperança a maioria dos servos de Jeová tem? Temos aí como base Romanos capítulo 8, versículos 20 e 21. Resposta: a maioria dos que adoram a Jeová hoje tem uma esperança diferente dos ungidos. Eles têm a mesma esperança que Abraão tinha, a vida eterna na terra, debaixo do reino de Deus. Mas não importa se esperamos viver para sempre no céu ou num paraíso na terra. Todos nós temos muitos motivos para nos alegrar. E nossa esperança pode ficar ainda mais forte, pois o que Paulo escreveu vai nos ajudar a ter mais confiança de que aquilo que esperamos vai realmente acontecer.
Segundo subtítulo do estudo, nossa esperança pode ficar mais forte. Parágrafos 9 e 10, uma só pergunta. Como mostra o exemplo de Paulo, o que os cristãos podem esperar? Veja também as imagens. Não vamos colocar as imagens aqui para que possam caber as respostas, mas iremos descrevê-las para que os irmãos consigam comentar caso o irmão pergunte. Veja a resposta primeiro. Todos nós podemos esperar sofrer tribulação de algum tipo, por exemplo, perseguição por causa de nossa fé em Jesus, zombaria ou maus tratos de amigos ou familiares, problemas no trabalho por causa de nossa honestidade, perseguição do governo por causa de nossa participação na pregação, enfim, são muitas. Mas notamos aqui que não importa qual o tipo de tribulação que passamos. Paulo diz que nós podemos nos alegrar. E é isso que vemos na gravura, né? Podemos ver essa jovem cristã sofrendo zombaria na escola, também essa irmã, provavelmente o marido descrente, maltratando ela por ela ser testemunha de Jeová, seguidora de Cristo. Também podemos ver esse irmão sendo pressionado a ser desonesto, e outros irmãos que em muitos países passam por perseguição e estão presos por causa da sua fé. Parágrafo 11. Por que temos que estar determinados a perseverar, não importa qual seja a tribulação? Resposta. Porque só assim veremos nossa esperança se tornar realidade. Afinal, Romanos capítulo 5, versículo 3 diz que o sofrimento produz perseverança. Então nós não queremos ser como aqueles que Jesus tinha em mente quando falou sobre sementes que caem em solo rochoso. No começo, essas pessoas aceitam a verdade com alegria, mas quando surge dificuldade ou perseguição, elas desanimam e abandonam a fé. É verdade que sofrer oposição ou passar por dificuldades não é nada bom, mas perseverar traz muitos benefícios. Parágrafo 12. Como somos beneficiados quando suportamos tribulação? Quando suportamos tribulações, essa nossa perseverança nos ajuda a ter mais paciência, fé e confiança em Jeová. Parágrafos 13 e 14 a pergunta: o que acontece quando perseveramos e que efeito isso tem sobre nossa esperança? Com base em Romanos capítulo 5, versículo 4. Paulo diz que a perseverança resulta numa condição aprovada. Isso quer dizer que, quando perseveramos, temos a aprovação de Jeová. Isso não significa que quando estamos sofrendo perseguição ou dificuldades, Jeová fica feliz com isso. Na verdade, Jeová fica feliz com cada um de nós. E é muito animador saber disso, que temos a aprovação de Jeová, porque isso faz nossa esperança ficar ainda mais forte. Terceiro subtítulo do estudo: uma esperança mais forte. Pergunta do parágrafo 15. O que Paulo disse em Romanos, capítulo 5, versículos 4 e 5, e que pergunta surge? Resposta. Paulo explicou que a condição aprovada, por sua vez, produz esperança, e a esperança não leva à decepção. Mas isso pode parecer um pouco confuso, porque antes, em Romanos capítulo 5, versículo 2, ele diz que os cristãos em Roma já tinham uma esperança, a esperança de participar da glória de Deus. Então surge a pergunta: se esses cristãos já tinham uma esperança, por que Paulo falou sobre produzir esperança? Agora o parágrafo 16. Como a esperança que nós temos pode aumentar? Temos mais uma imagem. Veja a resposta primeiro. Por exemplo, lembra quando ouviu sobre a maravilhosa esperança do reino no seu estudo da Bíblia pela primeira vez? No começo, talvez, pensamos que a ideia de viver para sempre no paraíso na terra era boa demais para ser verdade. Mas depois que aprendemos mais sobre Jeová e suas promessas, nossa esperança de que Jeová cumprirá tudo o que prometeu ficou mais forte. E é isso que vemos nessa gravura, né? Apesar de esses irmãos terem passado por tribulações, podemos ver eles aí sentindo alegria, com a esperança mais forte. A descrição diz assim: com o tempo, a esperança que você tinha quando conheceu a verdade se tornou ainda mais forte e real para você. Então, realmente, podemos observar que vale a pena nós perseverarmos apesar de tribulação, que isso vai deixar a nossa esperança ainda mais forte. Vamos ver as bênçãos de Jeová em nossa vida. E com isso, sabemos que da parte de Jeová não vamos ter decepção. Muito bem, parágrafo 17. De que maneira sua esperança continua crescendo depois da dedicação e do batismo?
Então, aí fala a sua esperança. Os irmãos podem compartilhar aí, com base na sua experiência, né? Desde o tempo que você se batizou, como a sua esperança continua crescendo. Mas veja a resposta do parágrafo. De várias maneiras. Por exemplo, depois do batismo, comprovamos o que diz Romanos, capítulo 5, versículos 2 a 4. Provavelmente passamos por muitos problemas, mas continuamos perseverando e sentimos a aprovação de Jeová. E sabendo que Jeová nos ama, agora temos ainda mais razão para ficarmos na expectativa das coisas que ele prometeu. Além disso, nossa esperança ficou ainda mais forte do que quando conhecemos a verdade. Provavelmente hoje essa esperança é mais real e tem um significado especial para cada um de nós. E isso transforma todos os campos de nossa vida e influencia a maneira como tratamos nossa família, nossas decisões e até mesmo como usamos nosso tempo. Parágrafo 18. Que garantia Jeová nos dá? Jeová garante que nossa esperança vai se cumprir. Sobre isso, Paulo escreveu aos cristãos: a esperança não leva à decepção, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo, que nos foi dado. Então temos todos os motivos do mundo para acreditar na esperança que Jeová nos deu. Parágrafo 19. A pergunta: que certeza você pode ter sobre a sua esperança? Resposta: podemos ter certeza que não vamos nos decepcionar se continuarmos fiéis a Jeová. Afinal, Jeová promete que a nossa esperança será recompensada. Paulo escreveu: que o Deus que dá esperança encha vocês de toda a alegria e paz por meio da sua confiança nele, para que transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Muito bem, então agora vamos fazer uma breve recapitulação do nosso estudo. Perguntas de recapitulação. A primeira pergunta: qual é a sua resposta? Em Romanos capítulo 5, versículo 2, de que esperança Paulo estava falando? A resposta, irmãos, está no parágrafo 5. Ele estava falando da esperança celestial dos ungidos, ou seja, eles vão ser ressuscitados para a vida eterna no céu, onde reinarão com Cristo. Segunda pergunta de recapitulação do estudo. De acordo com Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4, o que acontece com todo cristão? A resposta está nos parágrafos 10 e 11. Todos nós podemos esperar sofrer tribulação de algum tipo, mas nós podemos nos alegrar, porque quando sofremos tribulação, isso nos ajuda a desenvolver uma qualidade muito importante, que é a perseverança. Terceira e última pergunta de recapitulação do estudo. De que maneira a esperança que você tem hoje é diferente da esperança que você tinha quando aprendeu a verdade? Então a resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 16 e 17. Especificamente a resposta aqui é do parágrafo 16. Se os irmãos quiserem comentar como a sua esperança mudou depois que você se batizou, os irmãos podem usar o parágrafo 17. Mas veja o que diz o parágrafo 16. Por exemplo, lembra quando ouviu sobre a maravilhosa esperança do reino no seu estudo da Bíblia pela primeira vez? No começo, talvez pensamos que a ideia de viver para sempre no paraíso, na terra, era boa demais para ser verdade. Mas depois que aprendemos mais sobre Jeová e suas promessas, nossa esperança de que Jeová cumprirá tudo o que prometeu ficou mais forte. Queridos irmãos, então, essa foi a preparação e análise resumida do artigo 51 da revista A Sentinela, que vai ser considerado na reunião desse fim de semana, 12 a 18 de fevereiro. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho com o nosso canal. Esperamos de coração que tanto você como os membros da sua família consigam tirar proveito dessa preparação, consiga elaborar boas respostas e assim comentar nesse estudo. Agora chegou aquele momento que, se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe um gostei, deixe um comentário, compartilhe nossos vídeos e, se possível, torne-se membro do canal. Essa opção, além de ajudar o canal a crescer, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas, mais irmãos que irão preparar esse mesmo artigo. Um grande abraço, que cada um de vocês tenha um excelente fim de semana com as bênçãos de Jeová.